Boa noite. Estamos de volta com o programa Os Especialistas. Eu estou um pouquinho vermelho ainda do sol da Baía da Babitonga. Domingo pela manhã, dei um passeio de barco na belíssima Baía da Babitonga e o protetor solar acabou não adiantando muito. Mas vamos esperar para que o vermelhão passe. Isso é muito incômodo, principalmente para um gremista. Nos programas passados, quando o Ademar esteve no exterior, eu convidei aqui para participar comigo do programa o jornalista João Francisco, conhecido, um dos mais experientes da imprensa aqui de Joinville. E depois que terminou o programa, eu pensei, por que eu não havia convidado o jornalista, que na minha opinião é o mais importante dessa casa, aqui da televisão, comentarista político do Jornal do Meio-Dia, que aparece aqui, programa do Meio-Dia, TVB no ar, né? E consultando o Ademar, que é o diretor do programa, ele concordou, estará aqui conosco, debatendo vários assuntos importantes da semana, assuntos que serão notícias nesta semana, como a vinda da ministra Denis Salvati. Está aqui conosco o jornalista Rogemar Santos, que é comentarista político aqui da TVB. Boa noite, Rogemar. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, Ademar, amigos. Estou aqui, agradeço muito o convite, né? E a lista aqui, que eu já vi, você fez uma lista bem bacana de vários assuntos. E vamos discutir aqui amplamente a respeito da nossa cidade e também de Santa Catarina. Bom, eu deixei ele por último, porque ele está retornando depois de 2 programas de férias. Ele esteve na costa leste americana e hoje veio participar do programa, comandar o programa, depois de, repito, 2 semanas. E até é bom a tua vinda, Ademar, que a gente precisa trocar o número do telefone das mensagens, para que elas possam vir diretamente ao seu celular. No programa passado, eu esqueci, no primeiro programa, na sua ausência, eu esqueci de mudar o telefone e certamente você deve ter recebido algumas mensagens lá do exterior. Boa noite, Ademar. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, telespectador. Grande prazer estar aqui de volta, voltando a casa, na companhia de vocês, né? Toda vez que a gente volta, parece que volta para um outro mundo, nem outro país, é outro planeta, né? Eu comentava no intervalo do programa do Jair, ainda há pouco, que eu conheci dessa vez, Veríssimo, Rogemar, conheci a zona rural da costa oeste canadense. Eu fui na ilha de Vitória, que provavelmente o Veríssimo já conhece. Vancouver? Né? Em Vancouver. Estive em Vancouver. Então, para minha surpresa, a zona rural lá é um conceito totalmente diferente daquilo que a gente conhece no Brasil. Eu vou contar rapidamente e vou chegar no ponto que eu quero. Para minha surpresa, saí das estradas principais, entrei na zona rural, fui conhecer alguns recantos que tinham me indicado, em função de paisagem, de natureza, realmente muito bonito. Você e sua família, né, Ademar? Eu e a minha família, né? Tranquilamente, sem nenhum inoportuno, nem nenhum inconveniente. E tudo muito bem sinalizado e a zona rural asfaltada. Bom, água, luz, esgoto, não vou nem comentar. De praxe, na zona rural, numa ilha isolada do continente. Agora, o que a gente vê em frente às casas, os sítios, as fazendas? Hidrante, gente. Se pegar fogo, né, num paiol, alguma coisa assim, existe o serviço de bombeiro que vai lá apagar o fogo. Bom, chegando à ponta, né, aí a gente volta, fica tão decepcionado, notícia ruim, infraestrutura ruim, tudo aquilo que a gente fala sempre. Graças a Deus, vivemos relativamente bem, temos um país privilegiado, um povo bacana, salvo algumas exceções, e que, infelizmente, nós pagamos o mesmo imposto que os canadenses pagam, né? Mas ali na ponta o serviço não chega, a saúde não chega, o esgoto não chega, o dinheiro não vem, parece que ele teima em ficar no meio do caminho, né? Afinal de contas, a nossa carga tributária é tão alta, do jeito que eu bato exaustivamente sempre, ou será que nós estamos carecendo dos serviços lá na ponta? Talvez ambas situações sejam a realidade. Hoje foi divulgado por uma organização não governamental
que a carga tributária brasileira é a segunda da América Latina. Pasmem, né? E olha a qualidade de serviços que a gente tem. A gente quer saúde de boa qualidade, tem que pagar. A gente quer transporte de boa qualidade, tem que pagar, porque esse transporte público praticamente inexistente no país de uma maneira geral. Quer segurança pública, tem que pagar pela segurança. Enfim, é a duplicidade. Então isso entristece um pouco no retorno. Mas parece que nós estamos recheados de notícias locais também, né, Veríssimo? Tem bastante coisa aqui, eu já estava vendo a pauta que você abriu aí, né? Polícia Militar, bombeiros, etc. Muito bem. Mas recebeu mensagens lá no exterior? Várias mensagens. Ah, sim, eu havia me esquecido. Fica lá no o número do telefone ali, e eu esqueci de trocar, e depois que começou o programa que eu lembrei. Se o telespectador quiser participar do programa, os telefones estão aí embaixo. Mande mensagem por SMS 96525140 ou o telefone da emissora. Eles vão mandar a pergunta para a gente, 3451-9400. E aproveitando, seja nosso seguidor na fanpage do programa Os Especialistas. Digite lá, programa Os Especialistas, e dê o seu curtir. Sua crítica, sua sugestão, para a gente é bastante importante. Muito bem, falar em saúde, Ademar, antes da gente conversar com o Rogemar, tem uma senhora de 70 anos, a dona Nilma, eu não vou dar o sobrenome dela, que ela tem 70 anos e há 20 tem plano de saúde da Unimed. Há 7 anos ela foi diagnosticada com mal de Parkinson. E os médicos agora chegaram à conclusão de que a única solução para ela é a cirurgia. Só que o plano de saúde dela não faz esse tipo de procedimento, não cobre esse tipo de procedimento. E o que a família vai fazer? É uma situação difícil, porque se ela for esperar a saúde pública, vai demorar bastante. E para que ela vem pagando o plano de saúde? É a pergunta que a família faz. Eu tentei entrar em contato com a diretoria da Unimed, não consegui. Amanhã estou publicando uma notinha na coluna do Jornal Notícias do Dia, porque é uma situação, mal de Parkinson. Só quem testemunhou, né, Ademar, o caso na família pode confirmar que é uma doença terrível, que é para pedir a Deus que nunca tenha um caso na família. A minha avó paterna teve. Ela morreu demente em virtude, perto dos 80 anos, em virtude da evolução da doença, que a pessoa vai perdendo o contato com a realidade, ela tem uma lembrança retrógrada, cria algumas fantasias, tem ilusões, vê bicho, vê gente que morreu, conversa com pessoas que não existem, e às vezes fica uma situação um pouco lamentável. É uma doença degenerativa, né? Agora essa questão aí, Veríssimo, de Unimed, a Unimed, infelizmente, ela entrou no bojo dos convênios, é só mais um convênio como os outros, regulamentados pela Agência Suplementar de Saúde Suplementar. Nem culpa a Unimed, mas assim é essa legislação que impede a legislação. A legislação é muito travada, ela é muito inespecífica, ela é regrada por determinadas normas que vêm de cabeças burocratas. É só a gente ver como é que funcionam os órgãos públicos. A vigilância sanitária, por exemplo, né, tem o seu papel extremamente importante, mas que às vezes pega em filigramas, mais atrapalha do que ajuda o cidadão, atrapalha do que ajuda o prestador de serviço. Infelizmente é assim. A Unimed, no caso, ela foi criada há muitos anos atrás, há décadas atrás, para ser um diferencial, onde os médicos seriam donos, os cooperados administrariam essa prestação de serviço, automaticamente melhoraria para o cidadão, para a pessoa que é assistida, e melhoraria para o médico também, no sentido de uma melhor prestação de serviço e uma melhor remuneração para o profissional. Nenhuma nem outra coisa acontece na prática. São situações bem pontuais, que às vezes é um pouquinho melhor aqui, mas um pouquinho pior ali também. Então, infelizmente, não se excetua a nossa realidade da saúde suplementar. Muito bem. Ademar, eu vou começar com um assunto que amanhã vai ser notícias dos jornais. E está, como diz a gíria, bombando nas redes sociais. Perdoe a rima. É o concurso público da Câmara de Vereadores, que aconteceu domingo pela manhã.
Um grupo de especialistas em fazer concurso descobriu que de 12 a 15 questões que caíram na prova de comunicação social foram provas coladas de outros concursos. E no edital do contrato da Câmara de Vereadores com o IBAM, exigia questões exclusivas. E não sendo exclusivas, já tendo sido utilizada em outros concursos, há um movimento até para anular esse concurso da Câmara de Vereadores, que recebeu muitos candidatos. E daí, Rogemar, como é que você viu essa situação do concurso da Câmara de Vereadores de Joinville? Infelizmente é um complicador, né, nessa questão que afetou, no caso, o concurso para jornalistas, principalmente, né, e na parte de recepção da recursos humanos e também de um outro cargo lá, não foi apenas jornalista. Então, vejo com preocupação, e no caso, este caso já está no Ministério Público, já chegou até lá com várias reclamações, inclusive de uma jornalista, minha amiga Gisele. A Gisele fez questão de fazer o quê? Foi até a Câmara de Vereadores tentar conseguir o edital, a forma como esse concurso foi, no caso, contratado junto a essa empresa. E ela não conseguiu. Mesmo assim, ela foi até o Ministério Público, fez lá a sua reclamação e agora em diante o Ministério Público vai investigar se houve ou não má-fé por parte da empresa contratada para esse concurso. Como que isso vai ocorrer? Obviamente, para essa denúncia ter sido oferecida, ela teve que oferecer as provas. Qual que são as provas? No caso, a cópia do concurso que foi desse domingo, com um concurso que teria sido realizado há pouco tempo, né, para uma universidade, eu não sei qual que foi o outro concurso, também para jornalista. Então, o Ministério Público vai analisar se as questões são realmente ou iguais ou um pouco parecidas e corre qual o risco. De repente, Veríssimo, pode ser anulado esse concurso, no caso do todo, ou de repente só na área aí de jornalismo. Então, está agora na mão de quem? Do Ministério Público, que vai investigar se acata ou não essa denúncia. Num país, Ademar, em que a máfia dos vestibulares, tivemos recentemente uma grande divulgação, principalmente nos cursos de medicina, lá em Minas Gerais, não se duvida de nada, né? Nada contra a Câmara de Vereadores, o presidente dos vereadores, mas sim essas instituições que sobrevivem da elaboração de questões de vestibulares e de outros concursos, a máfia, que tomamos conhecimento há alguns meses, ela é muito grande e organizada. Até ponto o candidato tinha para responder as questões. Infelizmente isso não é novidade, né? Se a gente pegar longa data, na minha época de vestibular havia aqueles que ofereciam abertamente a venda de vagas, né? Eu me recordo perfeitamente disso. Hoje não é diferente, só que a situação é um pouco mais discreta em função, talvez até da própria dureza da punição inicial, mas que depois cai numa vala comum e que infelizmente não se resolve nunca. O Enem, aconteceu isso já, outros concursos na Câmara Estadual, no Senado, há tempos atrás, se vocês se recordam, aconteceu isso também, problemas com os concursos, enfim, para o país não é novidade. Agora, é mais um problema para a nossa prefeitura, talvez a prefeitura não, a Câmara. Câmara de Vereadores. A própria Câmara. Porque no caso tem que se destacar o seguinte, o que está em julgamento, em análise essa questão? No edital, né, da contratação dessa empresa por parte da Câmara de Vereadores, detalhe, a Câmara não tem nada a ver com o pepino, ela contratou um serviço, aí quem vai responder é a empresa, certo? Tem que distinguir. E lá dizia o quê? Não pode ter na aplicação desse concurso de domingo, que foi domingo e tal, questões semelhantes ou iguais, ou que lembrem alguma coisa, teriam que ser totalmente diferenciadas. Obviamente, essas pessoas que entraram com a denúncia no Ministério Público viram que essas questões estavam iguais, ou pelo menos muito parecidas 12 a 15. com o que foram aplicadas, de 12 a 15. Quer dizer, e para quem se pedia no edital que não era nenhuma, de 12 a 15 é um número bastante grande. E, obviamente, quem já fez a prova dessa última, que no caso teria sido, entre aspas, copiada, obviamente que teve muito mais facilidade na hora do concurso. Caberá, então, a quem? É o Ministério Público que vai verificar se houve má-fé ou não da empresa contratada pela Câmara de Vereadores. E o curioso é que lá na redação
do jornal Notícias do Dia, foi descoberto um comentário, uma solicitação de uma pessoa a uma autoridade política de Joinville. E ela pedindo na mensagem um apoio para que essa política intercedesse junto ao presidente da Câmara, João Carlos Gonçalves, para que desse uma força para a filha dela passar no concurso. E colocou isso no Face? Colocou no Face. Nossa, que bom, hein? Que coisa incrível, né? Mas ele foi sincero. Foi sincero. Uma mãe transparente. Foi uma mãe transparente. Agora, isso que é transparência. Eu sou aposentado na Câmara, fiquei lá há 34 anos, e por essa minha ligação com o Poder Legislativo, muitos me perguntaram, mães, pais de candidatos, até mesmo candidatos, colegas de profissão, vai existir mole nesse concurso da Câmara? É possível fazer alguma coisa? Olha, se houve no passado, é outra coisa. Agora, nos últimos concursos da Câmara, eu diria nos 3 últimos concursos da Câmara, posso testemunhar que foi uma prova sem nenhuma influência externa. Todos que passaram lá mereceram e conquistaram por mérito. E assim não há chucho, vamos usar o termo popular, no concurso da Câmara, e certamente nem da Companhia de Águas e nem da Prefeitura, certamente. Sem dúvida. Não está fora de suspeita. Tanto que os profissionais atuais que passaram nesse último concurso que você citou são excelentes profissionais que estão até hoje na Câmara de Vereadores. Tem que se destacar. Muito bem, antes do Veríssimo chamar o comercial, lembrando, o programa é patrocinado pela ótica Via Visão, né? A nova rede de óticas em Joinville, a primeira loja ali na rua Princesa Isabel, número 345, em frente ao Correio. Dá uma passada lá, a loja é super bonita, super transada, você vai ser extremamente bem atendido. Muito bem, nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida falando sobre um assunto que é o nosso trânsito, que é a responsabilidade da Prefeitura, do Poder Público com relação ao trânsito. Esse vai ser um assunto depois do intervalo, e certamente o Ademar também vai falar a respeito dessa situação nos Estados Unidos e também no Canadá, onde ele esteve nos últimos dias. Já voltamos. Muito bem. Antes de iniciarmos o programa, eu vi o Rogemar conversando com o nosso colega, o apresentador aqui, o nome dele? Jair. O Jair da Belém. E aí o Rogemar fez uma frase que é o assunto desse bloco agora, ou parte desse bloco. Eu sempre tenho defendido no rádio antes, na TV aqui, na coluna do jornal, que Joinville precisa ter um organismo, um departamento, uma secretaria, algo pequena, enxuta, que se dedique 24 horas ao trânsito de Joinville. Não é um caos ainda, não chegamos ao caos de Blumenau, que é cortada por rios, e tampouco de Florianópolis, lá na ilha, que é um verdadeiro caos. O trânsito de Los Angeles, ele esteve lá agora, na hora do pico, é algo assim inimaginável. E são pistas de 5 para ir e 5 para voltar. O engarrafamento é terrível. Em qualquer cidade, isso é algo que é comum, em função do crédito facilitado, em função da indústria automobilística, etc, etc. Agora, nós temos que ter um órgão que pense o nosso trânsito para evitar problemas do futuro, que se agravem esses problemas que nós temos agora. Na hora do pico, aqui em Joinville, também de a gente perder a paciência, muita paciência. E o Rogemar estava falando exatamente disso. Nós precisamos ter um departamento de trânsito que faça, analise e traga as alternativas sobre o trânsito de Joinville. Porque o ITRAN tem muitas outras atribuições, muitas outras compromissos burocráticos que impedem que tenha ou que faça esse exame, essa análise sobre o trânsito de Joinville. Pode ter algo, departamento, alguma coisa, mas tem que ser algo independente, dedicação exclusiva. Não é isso, Rogemar? Perfeita análise, porque é um absurdo, gente. Olha,
Tem que ser criado a primeira coisa, Departamento Municipal de Trânsito. Ele pode ser independente como dentro do ITRAN. Só que vamos olhar o ITRAN hoje. O ITRAN hoje tem 70 e poucos agentes que atuam nas ruas. 30 de manhã, 35 à tarde, fora os trabalhos burocráticos. Mas hoje a gente nem vê os agentes mais nas ruas. O ITRAN nem presidente tem, para quem não sabe. Quem está respondendo é o supersecretário Romualdo Franz, que eu quero muito bem, sei que é um homem lutador, um homem de respeito, mas que está acumulando 10 funções, já está com o CEINFRA e está acumulando lá a questão do ITRAN, que não funciona em Joinville. Isso já está quase 5 meses, né? 5, 6 meses. E não funciona, o ITRAN não funciona. Então, qual que é a função do ITRAN? O ITRAN teria que cuidar do trânsito. Agora, o fim da picada, o ITRAN tem que cuidar de praças e jardins. Tá tudo errado. ITRAN tem que cuidar, ITRAN, Instituto Trânsito, só isso, praças e jardins, essas coisas, você joga lá para o Secretaria de Planejamento, joga para o CEINFRA e só deixa o ITRAN cuidando dessa parte. Mas precisa do quê? De mais agentes. Precisa do Departamento Municipal de Trânsito dentro do ITRAN. E como é que você faz isso? Você contrata pelo menos 2 engenheiros que vão lidar só com o trânsito de Joinville. Ah, mas vai ser um gasto a mais. Olha, eu prefiro, se eu fosse prefeito, preferia gastar com 2 caras que dissessem, meus filhos, se virem, está sendo pago aqui para vocês 7 pau por mês, que seja 7, 8, 10 mil. Vão para o exterior fazer curso? Vão fazer curso, mas me tragam soluções. Olha, a prefeitura está quebrada, eu não tenho como fazer viaduto, eu não tenho como fazer aí isso e aquilo, mas procurem soluções simples. Vamos abrir uma rua para que essa rua lá na Guanabara, que é um trânsito absurdo, né? Vamos tentar ir para o Guanabara em horários de pico, você não chega, você leva 2 horas para chegar lá. Quando chega lá, você que é trabalhador, a tua janta já está fria, né? Tem que esquentar de novo. Então, é um absurdo isso que acontece em Joinville. Joinville pensa pequeno. É assim que eu estou vendo hoje a cidade, conhecendo mais a cidade que eu estou aqui faz praticamente 5 anos, mas me dói dizer isso, mas Joinville precisa pensar grande. E o Departamento Municipal de Trânsito, como o Veríssimo falou até no intervalo corretamente, um Departamento Municipal de Trânsito vai para São Paulo ou vai para o exterior. É uma sala em que está ali o monitoramento do Guanabara, monitoramento do Iririú, de todos os bairros, dos cruzamentos, e pessoas atentas. Alô, ITRAN, deu batida lá na rua Guanabara, se desloque 2 lá. Vai o cara lá, os 2 agentes, na hora e funciona. E mais não temos isso. Eu estou pensando utopicamente, será? Não, eu estou pensando com os pés no chão. Porque, como bem disse o Veríssimo, ou se pensa agora, se tomam atitudes agora, ou vai se tornar cada vez impossível andar nessa cidade. Que já, agora está tranquilo, gente. Mas e quando voltarem às aulas? Aí o bicho vai pegar. Bom, na verdade, isso não deveria ser considerado utópico. Repito, né, de novo, mais uma vez, o chato falando, né? A gente paga imposto para isso, afinal de contas é para quê, né? Eu sempre questionei esse poder de polícia que foi dado ao ITRAN. Queria comentar aquilo que eu já falei há 4 programas atrás, antes de eu sair de férias. Na mudança do sentido da rua Max Colim, eu vi um agente de trânsito atrás de uma árvore multando o pessoal que estava errando o sentido. E quem não estava atento naquela situação estava realmente cometendo erros. E não foi a primeira vez. Eu já vi a gente do ITRAN dentro da viatura, aquela caminhonetinha Corsa que eles têm, falando no celular. Pena que eu não gravei, pena que não deu tempo, mas eu vi isso. Eu posso testemunhar esse tipo de coisa. Agora, me desminta quem puder. Então, quer dizer, esse poder de polícia aí fica meio escuso. Essa situação hoje meio mesclada do ITRAN, aquela coisa que foi feito meio a toque de caixa, vamos transformar o ITRAN em outra, dar um outro status para o ITRAN para que ele possa sobreviver. Ora, o que ele acrescenta para o nosso trânsito hoje? Vamos repensar o trânsito. Como o Veríssimo falou, enfim, a gente não pode evitar as comparações, porque afinal de contas nós vamos ter que tomar um rumo, ter que tomar uma decisão um dia, né? Ou a gente vai investir pesadamente em transporte público ou alargar maciçamente as vias para caber essa quantidade de carros que já não cabe mais nas nossas ruas. É essa a realidade. Tem mais carro do que rua disponível para que se transite com satisfação num tempo relativamente adequado, do ponto A até o ponto B. E isso o trabalhador sente, todos nós sentimos diariamente. Por mais que, como no meu caso, moro relativamente perto do meu trabalho, eu perco um tempo absurdo. Quando eu mudei para Joinville em 98,
Eu mais ou menos moro na mesma região. Eu levava 1 minuto e meio para chegar para o meu trabalho. Hoje eu levo, no horário de pico, 25, às vezes 30 minutos. Isso é ridículo, gente. Isso é uma coisa que não existe. Muito bem, comparativamente, na Europa, para quem conhece, você tem os trens, você tem os metrôs, você tem os ônibus, sistema público de alta eficiência. Você está num ponto de ônibus, ali tem um relógio digital em grande parte das cidades. No trem tem um relógio digital avisando que horas o trem, que horas o ônibus vai chegar. Gente, funciona, precisão de segundos. Ou a gente não quer, nós queremos viver que nem milionário, vamos pagar combustível do nosso bolso, continuar pagando 40%, 50% de imposto, pouco importa, quero ter meu carro particular. Beleza, vamos fazer que nem os americanos, que nem os canadenses. 5, 6 pistas para ir, desculpem, mais as vicinais, e 5, 6 para voltar, e mais as vicinais. Mas quer dizer, você tem que fazer uma opção, você tem que fazer uma escolha aí. E a população, infelizmente, não está atenta para isso, não sabe cobrar. Nós não sabemos cobrar. Então, infelizmente, esse tipo de condição ocorre bastante. Rogemar, eu quero só comentar aqui que ele não se identificou, um telespectador manda uma mensagem aqui perguntando, né, para que a gente analise, para que a gente pense a respeito. O presidente da Câmara, afinal de contas, não é um jornalista, né? Um pouco provocadora a pergunta, é verdade, né? Mas, enfim, voltando ao assunto anterior, né? Correto. A questão do trânsito de Joinville, eu quero reiterar, ele se agrava nos chamados horários de pico. E também, observem, telespectador, Rogemar e Ademar, na primeira semana de cada mês e metade da segunda, o trânsito fica insuportável no centro. Por quê? As empresas pagam, as pessoas vão nos bancos, o trânsito fica insuportável e depois vai se acalmando, depois o tempo vai se acalmando. Então é preciso que esse departamento, que esse órgão, pense, mande engenheiros, contrate engenheiros, mande para o exterior, mande para o Canadá, por exemplo. Outra coisa, observe os sinaleiros da nossa cidade. A grande maioria deles é da década de 40, e aquela famosa 3 luzinhas com o chapeuzinho ali. Isso está devasado. Perfeito. Né? Está devasado. A maioria dos nossos quer dizer, eles são limitados. Hoje tem semáforos que têm acionados por computador, que até leem o movimento de carro e liberam as vias mais rápidas. Nós estamos atrasados nisso. Foz do Iguaçu, por exemplo, eu estou admirado, todos os sinaleiros que eu vi lá eram todos aqueles de tempo. E nós Itajaí, botar na mão. Itajaí é espetacular. Itajaí, eu considero Itajaí um exemplo, cidade que já sofreu 3, 4 alagamentos e tudo mais. Você volta lá, está limpa, organizada, bonitinha e com trânsito bom. Quer dizer, é o fim da picada, viu, certas coisas. E os sinaleiros também modernos. E os sinaleiros modernos. Luana, um beijo para você, muito obrigado pela participação no programa. Luana manda um comentário aqui, gente. A prefeitura fez uma propaganda que sobraram 5 milhões para os cofres públicos no final do ano. Aí ela faz uma crítica, né? Porque então que não usam esse dinheiro para fazer algumas obras, inclusive tampar buracos na pavimentação. Realmente é uma vergonha, né, Luana? Concordamos com você. Eu não sei se esse dinheiro é carimbado. Essa sobra sobra de gabinete deles? Não, da Câmara que mandou para a Prefeitura. Sobra da Câmara, então. Mandou para a Prefeitura. A Prefeitura que vai para o caixa da Prefeitura. A Prefeitura que dá o destino que ela achar melhor. Com exceção de quando o Odir Nunes era presidente da Câmara, que, num acordo com o Carlito Mers, a verba que voltava da Câmara para a Prefeitura tinha o destino carimbado. Aquela obra em frente do Centro de Eventos, aquela passarela ali, foi um acordo com o vereador Odir Nunes. Rogemar, ainda com relação à questão do trânsito, você estava dizendo, a situação em Florianópolis é terrível. Agora, nós precisamos resolver com projetos em Brasília, com recursos. Nós precisamos urgente de elevados na Marquês de Olinda, na esquina aqui da Otto Kardec, perto da Tigre ali, perto da rodoviária. Aquilo ali é um caos, aquela esquina ali. Em frente da Sociedade Glória, também é outro caos.
Precisamos resolver o problema da Santos Dumont, do acesso dos universitários, do campus universitário, mas isso já está sendo resolvido com a duplicação. Enfim, tem alguns gargalos, o binário vai melhorar bastante, tem alguns gargalos que precisam ser atacados. Nós vamos ao intervalo ainda não? Ainda não, né? Não. Ok. O Rogemar, o Rogemar hoje entrevistou o deputado estadual Darcy de Matos sobre 2 assuntos. O primeiro deles foi a instalação da Polícia Militar na Zona Sul, lá no bairro Paranaguamirim. E pelo que o deputado Darcy de Matos falou, olha, é uma obra que só não foi realizada até agora porque não tem local. E a prefeitura ainda vai ver o terreno para construir essa companhia da PM lá no Paranaguamirim. Pode, hein, gente? É uma brincadeira, né? Só antes de eu fazer um comentário a respeito, Cláudio, um abraço para você. Cláudio, uma boa noite. Como está a situação da ponte do Ademar Garcia? E manda um abraço para a gente. Ainda, né? Vou repetir, eu não quero ser cansativo, mas pelo fato de ter voltado de viagem recentemente, foi uma viagem de férias, não foi a negócios, pelo menos não dessa vez, não foi mesclada. Outra coisa que a gente compara também, a eficiência da segurança pública. Tudo bem, eu estava no Ano Novo, eu estava em São Francisco, na costa oeste americana, depois fui para Vancouver, logo em seguida no dia 2. Fiquei lá até o dia 7. No dia 3 de janeiro, agora, recente, uma notícia escandalizou a imprensa canadense, né? O primeiro assassinato do ano, já no dia 3 de janeiro. Eu fui tentar fazer uma pesquisa no Brasil, nós não encontramos números, pelo menos nada oficial. Um dos números que eu levantei só até hoje, dia 20 agora, em Goiânia, capital de Goiás, 38 assassinatos, né? Então, quer dizer, a gente está muito aquém. Que dirá? O pessoal não encontra local para fazer um posto, uma patrulha, um comando da Polícia Militar. Gente, isso aí é o fim da picada, né? Realmente nós estamos muito atrasados, que nem a questão dos semáforos. Voltando à participação do nosso telespectador e a ponte do Ademar Garcia. Alguém está sabendo aí? Bom, essa ponte, primeiro o Rogemar, sobre a PM lá no bairro Paranaguamirim. É uma excelente notícia dada pelo deputado estadual Darcy de Matos. Inclusive, o recurso já existe, em torno aí de R$300 mil, que o deputado Darcy garantiu que já tem em mãos para destinar para a construção, vamos dizer, desse quartel lá. E já tem pelo menos 15 policiais militares destinados a assumir esse posto lá, tomando conta que no caso serão necessários 60 policiais. Mas aí com o tempinho vão se adaptando. O prefeito Duder prometeu que vai ceder uma área para a construção disso e a gente espera aí que em poucos meses aí, Veríssimo, seja construído e aquela região do Paranaguamirim protegida, porque é um absurdo que está acontecendo hoje na região do Paranaguamirim. Lá, comerciantes reclamam que são assaltados durante o mês 1, 2 vezes, 3 vezes até, pela falta de segurança. E que ocorre o quê? Falta do policiamento e, obviamente, quando alguns são presos, olha só o que eu vou falar, quando alguns são presos, são soltos logo em seguida e marcam o comerciante. Ah, você foi preso, mas foi solto e tal, mas vou te pegar. Comerciantes me falaram isso. Por isso a necessidade do quartel lá, de que esteja protegendo aquela população, mas mais do que isso, o comércio do Paranaguamirim, que é muito forte, mas está sofrendo com a ação hoje de criminosos. Quer dizer, o bandido vira patrão, né? E o comerciante, aquele que está suando a camisa, você que está assistindo a gente, ou você que está trabalhando no comércio do seu patrão, está ali arriscado levar um tiro, uma facada, por causa de um marginalzinho, de um vagabundo que, infelizmente, essa reação psicodélica no país, né? Outra coisa que eu não consigo entender. Polícia, quando prende, a justiça solta. Ah, mas porque a legislação é isso e aquilo. É verdade. Olha, para o diabo, essa legislação estava na hora da gente repensar isso. Quantas vezes eu já falei isso no programa? Quantas vezes pessoas sérias, juristas sérios, eu vejo em cadeia nacional falando, gente, isso aí é da década de 30, né? A nossa realidade hoje. Lá nos anos 30 não havia o cybercrime, né? O crime por internet, hoje existe. A gente precisa se readequar, a gente precisa se modernizar. O Estado não entendeu ainda que ele precisa ser uma empresa de gestão moderna. Aliás, eu queria fazer até um comentário com isso. Parabéns ao secretário de São Paulo, o secretário Crivella, secretário de Segurança,
que transpôs, não sei se vocês viram, mas tentem se informar na imprensa nacional, a polícia paulista vai ser premiada, isso vai ser dividido, parece que em lotes, em regiões, se naquela determinada região, cujo policial, cuja companhia, cujo batalhão é responsável pela segurança pública, ele vai ter um aumento do soldo, aquele que está lá se expondo na rua, prendendo bandido, levando croque, levando tapa, levando tiro, ele vai ser premiado com aumento do salário. Eu achei isso fantástico. A iniciativa privada, aliás, a iniciativa pública copiando o que deu certo na iniciativa privada. Parabéns. Né? Olha, isso que a gente precisava ter, mais e mais exemplos. Bom, antes do intervalo, eu gostaria de relatar aqui um desabafo feito pelo sindicalista Rolando Isler, Ademar e Rogemar. Ele me ligou dizendo o seguinte: mas para que mais uma companhia lá na Zona Sul, se quando a gente chama a polícia militar não vem? Ele estava se referindo, a casa dele foi assaltada e ele descobriu que alguns objetos furtados estavam com uma turma no prédio abandonado da escola Monsenhor Escarcelo. Sabe onde é que fica, né? Aquele Sim. prédio abandonado ali. E ele foi até lá e disse que lá dentro tem um verdadeiro shopping center de produtos roubados. Roubalto. Ele foi lá e ofereceram até o trinca-ferro para ele. Que bom. Aquele pássaro. E ele falou assim, mas como é que está vendendo pássaro? Não, mas isso aí eu estou vendendo honestamente, Não quis dizer de onde é que comprou, né? E ele queria que a polícia militar fosse lá, desse uma batida, porque tem um verdadeiro shopping center de produtos roubados. Alguns dos produtos roubados da casa dele estavam lá expostos para a venda. Veríssimo, antes de você chamar o intervalo, a Sueni agradece aqui a gente tornar público o caso da dona Nilma, né? O Renan Braz, boa noite, Renan, faz um comentário sobre o asfalto da cidade industrial no sentido BR-101, que ainda está muito ruim. Renan, eu discordo de você, ele não está ruim. O sonho dele é ser ruim. Aquilo lá está um caos, aquilo lá parece época de guerra no Vietnã. Aquilo lá está um abandono, né? Mato de um lado, buraco de outro e aquele asfalto assim que dá para... dá para curar a labirintite. Eu acho que é essa a intenção do poder público. Ok. Um abraço aos meus amigos Fernando, o Marinho Borba, que manda uma mensagem dizendo que o Rogemar está parecido com o Leonel França no ritmo. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou ruim, né? Depende. Cuidado com a ambiguidade. Os dois são paranaenses. E também o telespectador assíduo aqui do programa, o meu amigo Conhaque. Voltamos após o intervalo, falando, mas não é Conhaque da bebida, né? É o sobrenome dele que é Conhaque mesmo. O G é um sobrenome francês. O Anselmo Conhaque. Depois do intervalo, nós continuamos aqui conversando com o jornalista e advogado Rogemar Santos e com o diretor do programa e médico, o doutor Ademar. Já voltamos. Muito bem, são 20 horas e 42 minutos, logo teremos aqui o bloco da oftalmologia com o doutor Ademar. Trouxe o jornal. Trouxe, hoje eu não esqueci. Estou vendo lá com a pasta. Mas antes vamos responder a pergunta do Cláudio sobre a ponte do Ademar Garcia. Bom, essa ponte está indo mais rápido do que eu esperava. O prefeito Udo, em 2 meses, conseguiu recursos do governo do estado que vai dar 70 milhões de reais. A prefeitura não vai dar nada. O governo do estado vai estar contraindo um empréstimo com o Banco do Brasil e esses 70 milhões virão deste empréstimo. Dinheiro tem. Estão começando agora. O que é mais difícil é conseguir licença ambiental e projetos, etc. Joinville tem o IPUJ, mas a prefeitura, pelo que eu fui informado, ele está contratando esse tipo de projetos que são mais complexos, comprando da iniciativa privada. Eles estão comprando projetos e empresas, contratando empresas de fora
do Puja para fazer esse tipo de projeto. Agora o Rogemar fez um alerta com relação ao prazo, né, Rogemar? É bom lembrar que é ano eleitoral. Então, para licitação, para obras, etc., até junho. Chegou junho e tudo mais, esqueça. Então, as obras no país, de uma forma geral, têm que ser encaminhados os projetos têm que ser encaminhados de uma forma geral até junho, porque a lei eleitoral, ela exige o quê? Licitação não pode, no período eleitoral, já começando ali a partir de agosto. Então, quem tem projeto, quem tem planos, tem que correr logo. Então, resumindo, a ponte está indo e o prefeito quer inaugurá-la no final de 2015. Ademar. Bom, pelo menos uma boa notícia. E mais uma vez, lembrando, o programa é patrocinado pelas óticas Via Visão. A Via Visão que tem bom preço, excelente qualidade, uma ótima localização. Estacionamento em frente à loja, fica lá na Princesa Isabel, número 345. Dá um pulinho lá se você precisar trocar os seus óculos, óticas Via Visão. Quando é que teremos outro... Então, Veríssimo, até o sorteio, né? Como você faltou no programa do sorteio, quem serviu de manequim pra gente estava o Kennedy Nunes e o Edson Rovina, aquele matemático que de novo falou sobre finanças pra gente, né? Falou sobre juros, custo do dinheiro. E o Kennedy ficou bem charmoso também com aquelas lentes solares lá, né? Eu, infelizmente, não pude ver quem ganhou depois, né? Os óculos foram entregues lá na ótica mesmo, mas provavelmente agora no verão deve ter outra promoção. Eles devem estar mandando aí pra gente final de janeiro ou meados de fevereiro para sorteio. Aliás, gente, nosso próximo bloco eu vou falar sobre os perigos do verão, os perigos dos raios solares para os olhos, né? Muita gente lembra de passar protetor solar. Infelizmente, muita gente não lembra nem de fazer isso, né? Exposto aí ao câncer de pele. E eu vou falar quais os males que pode trazer para os olhos. Fique atento, no próximo bloco eu vou falar para vocês. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Até vou deixá-la no ar agora. Apareceram 2 gatos lá na minha casa. Gatos. Que não tivemos coragem de despachá-los. Mas estão lá, estão normalmente. Só que eles têm pelo. E a empregada, que é lá do Paraná, ela alertou. Olha, o meu sobrinho teve que fazer uma cirurgia no olho porque entrou um pelo de gato no olho. A pergunta que eu faço é essa, Ademar. Tem perigo isso? Ou você já teve algum caso semelhante com relação a pelo de gato no olho? Ou o próprio organismo se encarrega de tirá-lo? Foi bem oportuna a pergunta, né? Porque, na verdade, é um negocinho desse tamanho que vira uma dúvida gigantesca. Na verdade, não é o pelo do gato que gera a doença. Inclusive, isso já foi tema aqui da nossa parte médica, né? Que eu falei num dos blocos finais ali de um dos programas, não me recordo qual. Mas o gato, ele, através da ingesta dos alimentos, o gato é muito arteiro, né? Na verdade, ele não se apega ao dono que nem o cachorro, ou tanto quanto. Ele se apega ao ambiente dele, ele sai caçar, ele é um felino com hábitos noturnos. Então, tudo que ele encontra na frente, ele vai brincar se não comer. Barata, lagartixa, aranha, pássaros, ratos e todos esses bichinhos silvestres, eles têm o Toxoplasma gondii, que é um protozoário. Muito bem, o gato se auto-inocula esse germe, esse protozoário. As fezes do gato ou a patinha do gato contaminada pelo Toxoplasma, por onde ele anda, ele está contaminando. E gato, me corrijam se eu estiver errado, tem mania de dar os pulinhos dele e subir nas bancadas. E aí muita gente nem percebe, ou percebe, mas não se dá conta do perigo, contamina a pia de casa, da cozinha de casa, ou os alimentos que estão perto do chão. Esse protozoário, quando a gente ingere, essa não é a única via de contaminação, quero deixar isso claro, né? Ele pode desenvolver dentro do organismo humano uma doença que é a toxoplasmose, que pode afetar a visão e pode levar, sim, à cegueira, normalmente de um olho só, unilateral. E uma outra maneira muito comum, principalmente aqui no sul do país, de se contaminar
com a toxoplasmose, chamada doença do gato, né? Aí é que vem, né? Ah, é o pelo do gato. Não, não é o pelo do gato. É a contaminação dos dejetos do gato. É a carne suína, tá? É muito, muito comum a pessoa se contaminar por toxoplasmose, que não tem nada a ver com gato, né? Então deveria se chamar doença do porco também. Mas a toxoplasmose vem daí, são os maiores veículos de contaminação. Então cuidado, você que tem criação de porco ou tem hábito de ingerir muita carne de suína, sempre muito bem passada, carne de suína em especial, e o gato, né? Bonitinho, tratar ele bem, mas longe, principalmente dos ambientes mais que a gente pega nas mãos, leva à boca, isso não deve realmente ser permitido. Rogemar, muito obrigado pela sua presença, mas antes de nos despedirmos, qual é o horário, o programa aqui na TVBE diariamente? Eu estou no Jornal TVBE no ar, né, a partir do 12h30, né, onde eu entro e faço os comentários políticos aí a respeito de vários assuntos, inclusive com convidados, como foi o deputado Darcy de Matos, e a partir da manhã, outros convidados também aí, trazendo informações sobre a área da política aí para você. E continua advogando? Advogando também, né? Já transferi minha Ordem dos Advogados, eu tenho a Ordem dos Advogados do Paraná, como também a Ordem dos Advogados aqui com muito orgulho de Santa Catarina, né? Aqui de Joinville também estou advogando também. Ok. Mais uma vez, obrigado, Rogemar. Eu agradeço. Comentarista aqui da casa, da TVBE. Nós vamos ao nosso último intervalo e retornamos com o quadro da oftalmologia. Agora o Ademar vai colocar o seu jaleco branco e vai falar sobre assuntos importantes, como ele já disse, com relação à proteção, os cuidados da visão no verão. Voltamos em seguida. Bom, eu vou responder uma última questão aqui, relativa a um comentário de um telespectador. Um grande abraço, Israel, para você. O Israel comenta o seguinte, gente, que durante a noite, né, o pessoal não respeita as lombadas eletrônicas, não se sabe se os radares estão funcionando adequadamente e não existe fiscalização. Fora, queria complementar esse comentário, a falta de consciência dos motoristas, né? Muitos bebendo e dirigindo, a gente sabe que isso não é prudente, não é a medida mais inteligente na direção, e muitos com excesso de velocidade, mas muito excesso de velocidade mesmo. É a falta de respeito para convívio em comunidade, né? Que infelizmente nós latino-americanos ainda temos. E é nessas horas, Israel, que a gente se revolta justamente com quem deveria chamar para si a responsabilidade. Por exemplo, o ITRAN, que adora produzir multas, adora as pencas, quanto mais bloco, acho que eles ficam mais sorridentes ainda. Mas cadê esses agentes no sábado, no domingo, dias em que você tem feriados prolongados? A gente não vê esse pessoal na rua. Então questiona-se muito, né? Para que tudo isso? Só lembrando, o programa é um oferecimento do nosso patrocinador, Óticas Via Visão, né? A primeira loja que fica ali na rua Princesa Isabel, número 345. Essa aí é a loja da Princesa Isabel, né? Se você precisar trocar seus óculos, dá um pulinho lá na Via Visão. Ótica legal, sofisticada, com estacionamento na frente e que você vai encontrar certamente um dos melhores preços da cidade. Hoje eu vou comentar então um pouquinho, né? Nós vamos encerrar o programa com o nosso último bloco da oftalmologia. Vamos falar sobre os perigos do verão para os olhos. Como assim perigo, né? O sol excessivo, todo mundo sabe que a luz ultravioleta produz um efeito degenerativo, quando muito intensa ou quando muito tempo de exposição na pele, nos tecidos e nos olhos, que não é diferente. Na pele, todo mundo sabe, me desculpem, podendo causar o câncer de pele. E nos olhos, além das queimaduras, né, que nem o Veríssimo ali, que está com o telhado queimado. E nos olhos, várias degenerações. Eu vou citar as principais, as mais comuns, as mais corriqueiras e que podem levar às consequências mais sérias. Vamos colocar a primeira imagem, eu sempre gosto de comentar as imagens, né? Então, esse hábito de se expor ao sol,
sem a proteção de óculos solares de boa qualidade, não está com nada, gente. Por quê? Vamos à próxima imagem. A luz solar, ela é composta de vários comprimentos de onda. E a luz ultravioleta, ela é altamente nociva, dependendo da quantidade, para os olhos, como eu já citei anteriormente. Então, é a luz que deve ser filtrada, ela deve ser evitada. Veja, também não vamos levar ao ponto do radicalismo evitar a exposição solar, né? Por quê? Porque a nossa pele precisa da luz solar. Mas lembrando, sol, das 8 às 10 da manhã, depois das 3h30, 4 horas da tarde, é o período mais saudável para o banho solar. Indo adiante, então, que tipo de doença, né, você pode ter nos olhos se não proteger os seus olhos? E aí, as lentes solares de boa qualidade, sempre, nunca aquelas compradas em vendedores ambulantes, comprada em locais que não são credenciados para venda de óculos solares, por exemplo, barraquinhas, supermercado, que eu já vi, farmácia, que eu já vi, vendedor ambulante na praia, então nem se fale, né? Então, evitar esse tipo de comércio, que é um comércio suspeito. Essas lentes não têm proteção ultravioleta. E o que você pode gerar nos seus olhos? Vamos a seguir, então, a primeira imagem de patologia. Eu já comentei sobre essa doença aqui, essa pelezinha que cresce em cima dos olhos, que é o pterígio. Muita gente confunde com catarata. Catarata, na verdade, eu vou mostrar depois, mas o pterígio, que é essa membrana que está por fora, dentre outros fatores, a luz solar é um daqueles que é dos mais estimulantes, dos mais preponderantes para o crescimento e desenvolvimento do pterígio. Nós que moramos a 50 quilômetros do litoral, e a grande massa da população que vive, mais de 50% do planeta mora a menos de 100 quilômetros do litoral, está mais exposta à luz solar, em função da alta refletividade. Então, nós, obrigatoriamente, mais do que as outras pessoas, temos que nos proteger contra a luz solar. Lembrando, gente, essa doença, o pterígio que eu estou mostrando agora para vocês, e as outras que eu vou passar, as duas outras a seguir, elas tem uma prevalência genética, quer dizer, se geneticamente a pessoa não está predisposta, dificilmente vai se desenvolver. Então, lembrando que a luz solar é um dos fatores que pode causar o mal, pode causar a aceleração da doença e pode verdadeiramente desencadear a doença. O pterígio, ele é facilmente tratado e não traz grandes consequências, a não ser que ele cresça muito. Esse pterígio aí, por exemplo, já é um pterígio médio para grande, então ele já deve ser retirado. Como é que a gente retira ele? Vamos à próxima imagem, é com uma pequena cirurgia, né? Ali, isso aí, por mais que a imagem pareça agressiva, ela não é. A gente usa uma pincinha, que nem do lado esquerdo do vídeo, muito delicada, né? E para segurar a membranazinha, e do lado direito a gente usa uma laminazinha muito delgada, bastante adequada para a retirada do pterígio. E a recuperação é rápida, talvez um pouco dolorosa no pós-operatório, imediato, nas 6 primeiras horas, dependendo do tamanho do pterígio, mas é muito tranquila depois. Indo à imagem seguinte, olha só, já falei também, né? Ali no centro do olho, a perda da transparência. Parece que tem um reflexo avermelhado, acinzentado. Aquilo ali é a catarata, gente. E a catarata, ela é facilmente resolvida, vamos à próxima imagem, com cirurgia também. Opa, parece que erramos aqui na imagem, né? Mas tudo bem. Com cirurgia, que é uma cirurgia conservadora, tranquila, e que você não usa nem corte, nem ponto mais. A catarata, dependendo da situação, a gente faz apenas anestesia tópica, quer dizer, colírio anestésico, e pronto, resolve-se o problema, a pessoa já sai enxergando. E esse é um dos problemas maiores, a degeneração macular. Indo a imagem adiante, imagem seguinte, a luz solar excessiva pode, vamos adiante, essa era a imagem da cirurgia de catarata, né? Você pode ter uma perda de visão severa em virtude da catarata. Pode voltar a imagem para mim, por favor? Então, gente, a nossa mensagem é: proteja-se contra a luz solar. Se você sai muito à rua, agora no verão principalmente, use lentes escuras de boa qualidade. Nosso tempo se esgotou, foi um grande prazer estar de volta aqui à casa, de volta com vocês. Obrigado pela participação e seja nosso seguidor na nossa fanpage, programa Os Especialistas. Grande beijo a todos, um abraço, um bom começo de ano, um bom começo de semana. Vejo vocês na segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui na TVBE, nos Especialistas.